Boa tarde, Ana. Na série de entrevistas aqui no JTV UFMA, hoje eu converso com o candidato ao governo do estado, Laésio Bonfim, do PSC, Partido Social Cristão. Obrigado pela presença, candidato. Nós temos 20 minutos a partir de agora, incluindo 1 minuto no final da entrevista para suas últimas considerações. Bem, candidato, vamos começar falando aqui sobre questões relacionadas a conflitos indígenas, né? No seu plano de governo eu vejo que tem algumas ações voltadas, né, para quilombolas, indígenas também. Mas como o senhor vai tratar dessas questões indígenas, terras indígenas, conflitos em terras indígenas no seu governo? Olha, ao contrário dos outros candidatos, nós estamos visitando as aldeias indígenas do nosso estado. Primeiramente, eu queria deixar um grande abraço a todas as famílias que estão assistindo o programa JTV. Boa tarde a todos os telespectadores. Bem, nós estamos, como eu disse, nós estamos visitando as aldeias, estamos escutando, ouvindo os indígenas, buscando, né, ideias e colocando o nosso projeto de governo. Nós temos um projeto de governo que traz essa problemática indigenista para dentro do governo do estado do Maranhão, como poucos já fizeram ou nunca fizeram. Nós temos essa preocupação. Visitando essas aldeias, a gente tem visto o quanto eles se sentem marginalizados pelo poder. Você acredita como eu recebi um ofício numa aldeia, Guajajara, na cidade de Arame, e nesse ofício ele dizia, os pedidos? Escola em tempo integral, né? O direito, né, a ter assistência técnica, eles querem produzir. Então, nós precisamos ter mais sensibilidade à causa indígena. Se a saúde deve ser dividida entre os poderes, pois nós vamos fazer a nossa parte. As escolas indígenas estão caindo aos pedaços. O ensino indígena está triste. Por quê? Porque as escolas funcionam só durante uma parte do ano que não está chovendo. Porque se chover, os ônibus não conseguem entrar às áreas indígenas e trazer os alunos para as escolas. Então, quando o aluno da escola do branco falta uma aula 1, 2 dias, daqui a pouco a televisão vai ao ar, cobra do senhor prefeito e daqui a pouco tudo volta ao normal. A escola indígena não. Eles reclamam, passa às vezes meses sem aula e ninguém diz nada, como se o ensino indígena não tivesse nada a contribuir, né, para os números desse estado. E pelo contrário, eu tenho algo muito importante, o nosso IDH das nossas cidades. Se você visita a cidade de Fernando Falcão, que tem um dos piores IDHs do Brasil, já teve dos 10 piores do Brasil. Aí você visita a cidade de Fernando Falcão e você diz, mas onde é que está a pobreza realmente aqui em Fernando Falcão? Você visita a sede da cidade, algum povoado, tem 6 mil habitantes. Mas eu vi no Google que aqui vocês são 10 mil habitantes. Cadê onde é que estão os outros? Quais as comunidades? Não, tem uma comunidade só, com 4 mil indígenas. 4 mil indígenas que estão à margem da educação, da saúde, né, da produção. E com isso, joga o IDH lá no chão. Por isso que você tem o Fernando Falcão, que à primeira vista é uma cidade, como qualquer uma outra cidade brasileira, toda organizadinha, com ruas, com escolas, com saúde, funcionando tudo direitinho. Aí você não acha explicação para o IDH tão baixo. Aí você vai procurar a razão. 4 mil indígenas vivendo de forma subhumana. E você precisa fazer com que eles venham para dentro da sociedade. Candidato, ainda nesse assunto, a questão dessa presença de garimpeiros, madeireiros, a pesca ilegal, nessas regiões, elas presumem aí uma questão relacionada à segurança. Já indo para essa questão da segurança de uma maneira geral, mas começando especificamente em terras indígenas, quilombolas, enfim. Qual a sua pretensão em termos de uma melhoria, se estiver precisando melhorar? O que o senhor vai fazer nesses aspectos relacionados à segurança pública? O que eu posso dizer é que nós vamos corroborar com o Poder Executivo Federal, com o chefe do Executivo Federal. Porque você sabe que terras indígenas, demarcações, são do governo federal. Agora, a segurança pública aos derredores também
é da Polícia Federal. Mas como governador, nós vamos tentar dar a nossa contribuição ao indígena que quer ter escola, que quer ter saúde, que quer ter segurança, que quer ser implementado no meio da nossa sociedade, que quer fazer parte, que já estava aqui quando o branco chegou e que precisa ter respeito e dignidade. E nós vamos devolver isso, né, através de medidas que estejam dentro, que nos contemplem como Estado, porque nós temos as nossas limitações. Até porque as causas indígenas são quase de sua totalidade de cunho federal. Mas vamos dar nossa contribuição, levando assistência técnica, né, levando implementos agrícolas, aqueles que já... Você sabia que muitas aldeias já ganharam a condição de estar produzindo nas suas aldeias, mas não tem incentivo do governo. Eles já têm a sua liberação para cultivar suas áreas, assim como os outros índios do Brasil afora, agora viram uma realidade nacional, e eles querem ter assistência técnica, querem receber implementos do governo, querem receber tratores do governo, mas as pessoas não estão fazendo a sua parte. As pessoas que eu digo, o governo do Estado. Vamos falar de uma coisa mais ou menos nessa linha aí que o senhor falou de estruturas, né? Vamos falar de saneamento básico. 48% da população é atendida, né, com esse abastecimento de água nas casas. 11% possuem coleta de esgoto. São números aí bem baixos, né, pífios. Como o seu governo vai atender a essa demanda básica? Lembrando que no seu plano de governo, pude observar também que o senhor fala muito em concessões. Olha, vamos lá. Primeiramente, quando você fala 48% dos lares chega a água, mais da metade dos lares maranhenses não recebem água potável todos os dias nas suas torneiras. Isso é um absurdo. Água é vida. Tratamento de esgoto é 11 a 13% só tratado. Com isso, nós temos um caos que leva às nossas praias. Olha, como é que estão nossas praias? Praias quentes, lindas, águas quentes, perdão, e praias lindas. Mas você vai passando na litorânea e vê imprópria. Isso nos causa vergonha. Isso precisa ter investimento. Algum tempo atrás foi vendido a Semar por R$1. R$1, preço simbólico na Bolsa de Valores. 2 anos e meio depois, a Semar foi revendida por um grupo estrangeiro por quase R$400 milhões. Isso é gestão. Nós precisamos pegar a nossa empresa que cuida de águas e esgotos e dar uma gestão para ela. Gestão, dar um choque de gestão na CAEMA. Trazer pessoas que entendam, fazer concursos públicos para aumentar nosso quadro. Investir mais em equipamentos. Tem cidades, ontem, eu estou chegando agora da cidade de Mangabeiras, fui recebido de forma linda pelo povo, caminharam comigo no meio da rua e não pediram muita coisa. É simples. Lá, o juiz não deixa mais a CAEMA cobrar as taxas de água, porque a CAEMA não tem mais capacidade de levar água aos lares. Lá chega, o povo compra água para abastecer seus lares. Então, nós precisamos de um governo voltado a resolver a problemática que vai trazendo há décadas esse Estado. Nós precisamos dar um choque de gestão no Estado do Maranhão, em todas as suas autarquias e secretarias. Precisamos levar gestores a essas autarquias e secretarias. Menos políticos, mais gestores. Se não for assim, nosso Estado vai ficar entregue a isso que está aí até hoje, a miséria, a fome e a pobreza. Nós precisamos de um governo comprometido a trazer essa realidade e ir para cima dos problemas e resolver os problemas. Eu me sinto preparado. Como gestor, dei show de gestão. Tanto que sou palestrante pelo Brasil de gestão. E fui reeleito com 90% dos votos, mais de 90% dos votos de uma cidade. Como? Sendo o prefeito muito bem avaliado por ter feito muito na infraestrutura. O prefeito que mais fez na educação, o governo que mais fez pela saúde, o governo que mais fez por habitação, em todo o estado do Maranhão. E está aqui, querendo ser governador agora, para fazer o quê? Para fazer diferente, para transformar o estado do Maranhão, que é muito rico, para viver nessa servidão de políticos que
não sabem fazer outra coisa senão assistencialismo, assistencialismo e assistencialismo. O Maranhão é rico demais para viver de joelho na pobreza, na miséria e na fome. Por isso que nós vamos mudar. E eu estou pedindo a oportunidade de ser a mudança que esse Estado sempre sonhou, de ser a transformação que esse Estado precisa. Candidato, vamos falar de educação. O senhor fala no seu plano de governo aí, lançar mão aí de tecnologias, o que é muito importante e hoje é essencial a educação sempre com esse background da tecnologia. Quanto mais tecnologia, melhor se trabalha com educação, claro, com valorização. Quero saber também sobre essas questões de valorização profissional. Mas vamos iniciar sobre essas questões estruturais, tecnologia. Temos uma 5G aí que está para chegar. Como o senhor vai utilizar isso? Como o senhor quer utilizar isso dentro da educação e em última análise, a questão de parcerias. Temos aqui uma universidade, temos outras, tem a Universidade Estadual do Maranhão, tem a UEMASul, que também vai ficar sob o seu controle também. Como o senhor vai tratar a educação nesses termos? A educação mudou a minha vida para sempre. A educação transformou a minha vida. E a educação transforma vidas. Nós demos um salto de qualidade enquanto prefeito. Enquanto prefeito, o meu professor era o professor mais bem remunerado no estado do Maranhão. O professor na cidade de São Pedro dos Crentes recebia 14 salários por ano. 14 salários por ano. No último ano recebeu 17 salários. O meu professor nos últimos 5 anos recebeu, se não 100%, mas quase 100% de aumento de 2017 até 2022. Eu saí da prefeitura e deixei o aumento na folha de pagamento, 33,24 o último aumento. Então, meu professor, ele foi muito bem remunerado, ele teve essa motivação financeira, só que a gente cobrou, e nós cobramos, é assim que nós vamos fazer. Nós vamos estar melhorando o ganho do professor, porque o professor é muito importante nessa cadeia. Nós vamos remunerar muito bem o professor, mas nós vamos cobrar. Não é só remunerar, precisa se cobrar resultado. Nós cobramos resultado. A educação da minha cidade, ela era a 113ª posição no ranking das séries finais do ensino fundamental e passou para número 2 do estado. 111 posições. Você sabe o que é isso? É um espetáculo. Isso por quê? Porque tinha um gestor comprometido a motivar teu professor, capacitar teu professor. Nós pegamos experiência de outros estados, trouxemos para capacitar o nosso professor, para mostrar ao nosso professor qual era o caminho das pedras. E com isso capacitamos os professores, melhoramos o ambiente da sala de aula, melhoramos a merenda escolar. E com isso nós tivemos o resultado. Agora, temos que implementar tecnologias. Temos que ter escolas em tempo integral. Isso é o futuro. Tecnologia e escola em tempo integral. Professor motivado, ganhando bem. Sala de aula interessante para que o próprio aluno possa interagir com as tecnologias. Assim como nós estamos vendo aqui na Universidade Federal. Temos que investir mais ainda em ensino profissionalizante. Todo país que cresce, que desenvolve, investe no mínimo 35% de suas receitas de educação em ensino profissionalizante. O Brasil investe apenas 17%. Nós temos os IEMAs, vários IEMAs para cima e para baixo. Mas e cadê o professor? Cadê a mola mestre? Eu não estou vendo o concurso para professor. Nós estamos vendo aquela entidade de concurso público morrer no estado do Maranhão e o seletivo aparecendo. Nós estamos fazendo no estado do Maranhão a educação de faz de conta, de propaganda. A aula é para começar em fevereiro, começa em fevereiro, mas a merenda só aparece em março. A aula começa em fevereiro, mas o professor de física, biologia, matemática só aparece depois do seletivo, que acontece em abril. Então o professor só aparece em maio. Então, isso nós temos que mudar. Nós temos que fazer o mínimo, o básico, para depois nós implementar as tecnologias. E o Maranhão precisa viver dias melhores na educação. Precisamos acabar com essa hipocrisia, essa demagogia da propaganda que é feita nas escolas maranhenses. O professor é o que mais bem recebe no Maranhão, mas ele não faz concurso para professor há quantos anos não se faz mais concurso para professor? Qual foi o aumento que foi dado ao professor nos últimos 8 anos? Parece que foi 8% de aumento e fracionado, e ninguém cobra, nem o sindicato não cobra isso. Eu fico até em pensar. Quem é que representa realmente o professor? Quem é que vai buscar os direitos dos professores? Porque está há 8 anos que ninguém vê, ninguém reclamar e o professor não recebeu nem os 33,24% que recebeu de aumento do governo federal. O governo estadual ofereceu 8%.
e não sei nem como. Candidato, ainda falando de educação, mas já indo para a saúde, temos aí um link que é a Covid-19, a pandemia. Na parte da educação, o paradigma parece ser agora uma forma de mapear os danos causados pela pandemia diretamente à educação, né? Um atraso que esses alunos, né, estão tendo e precisa se mapear para ter uma reação a esse aspecto. Já indo para a questão da saúde, a vacinação, enfim, isso já ainda está acontecendo, estamos ainda numa pandemia. Como o senhor pretende, a partir do próximo ano, se o senhor for eleito, fazer o tratamento dessas duas questões relacionadas à pandemia, saúde e educação? Ó, a sua pergunta é espetacular, espetacular. Nada mais do que esperado de estar sendo entrevistado numa TV universitária. Então, nós temos esse paradigma. Nós ainda não sabemos até que ponto a pandemia influenciou o desenvolvimento intelectual, o saber dos nossos alunos. Até que ponto nós nos atrasamos. Eu sei que nós sofremos um atraso imenso. Nós perdemos um tempo muito grande e nós temos que resgatar esse tempo através das tecnologias. Primeiro, fazer um diagnóstico do problema. É o mais importante nesse momento, ao assumir o governo do Estado do Maranhão, fazer um diagnóstico do tamanho do prejuízo que nós tivemos com a pandemia. Eu acho que só aquela prova que vai medir o ranking do IDEB, que foi feito ano passado, eu acho que aquilo dali foi até um absurdo. Fazer aquela prova no ano em que nós tivemos as escolas sem funcionar há quase 2 anos, depois medir em que ponto está esse aluno, eu acho que, não sei se ela veio em boa hora, mas tudo bem, vai servir também como parte do diagnóstico. Aquela resposta do que nós vamos receber, do nível do nosso IDEB, vai nos trazer algo, né, para contribuir com o nosso diagnóstico. Mas você tem toda a razão. A perda na educação durante a pandemia é algo que nos traz muita preocupação. E que, se a gente nos debruçarmos em fazer das nossas escolas algo mais interessante aos nossos alunos, fazer das nossas escolas um ambiente propício para as novas tecnologias, vai influenciar muito na recuperação desse tempo. E algo que me chama muita atenção é o número de matrículas no estado do Maranhão. Os nossos nascimentos estão aumentando, o número de nascidos nesse estado, de crianças nascidas nesse estado, está aumentando a cada ano. Mas as matrículas estão diminuindo. Cerca de 15% de matrículas foram diminuídas nos últimos anos. 15%. Nós perdemos 15% de matrículas de alunos nas nossas escolas. E isso a gente precisa saber, se esses alunos não estão sendo matriculados por conta da pandemia ou simplesmente estão em casa sem estudar. Nós precisamos fazer um diagnóstico da educação maranhense o mais rápido possível, porque é a educação que vai dar um boom que esse estado precisa. É a educação que transforma a vida. A educação é que vai fazer a diferença nesse estado, eu não tenho dúvida. Candidato, a gente já está caminhando para a nossa conclusão. Eu queria que o senhor falasse diretamente aí para o seu eleitor, a nossa audiência aqui na TV UFMA, fique à vontade. Eu queria dizer para você, meu nome é Laésio Bonfim, fui prefeito durante 5 anos. Fui eleito e reeleito com 90,11% dos votos. Eu estou preparado para fazer a diferença no estado do Maranhão. Nós fizemos uma gestão modelo. Nós fizemos do pouco, muito. Nós fomos o prefeito que mais fez pela educação do estado do Maranhão. O prefeito que mais fez pela saúde. E nós precisamos fazer muito por esse estado. O estado que é riquíssimo, mas que está vivendo na miséria, na fome e na pobreza. Quase 60% da nossa população está pobre, segundo o ranking da Fundação Getúlio Vargas. Nós temos um estado que é espetacular, um estado que é um dos mais ricos em água do Nordeste, que tem a maior pluviometria do Nordeste, que tem as mais belas terras, que planta 2 milhões de hectares, que tem os lençóis maranhenses que ninguém mais no mundo tem, que poderia ser um espetáculo na geração de emprego através do turismo, que tem um porto que é cobiçado por todos os entes federados. Um estado que pede para crescer, mas que tem seu povo empobrecido de propósito para manter os políticos e os mesmos políticos e as mesmas práticas políticas.
Agora você tem a oportunidade de transformar o seu estado, a oportunidade de dar a um homem que já fez como prefeito e quer fazer como governador. E mais, meu nome é Laésio Bonfim, meu número é 20 e eu serei o próximo governador do estado do Maranhão, não tenho dúvida disso, porque o povo quer, o Maranhão precisa e não temos mais tempo para esperar. Meu nome, Laésio Bonfim, e meu número é 20. Obrigado pela entrevista, candidato. Hoje eu conversei com Laésio Bonfim, candidato ao governo do estado, na Sabatina TV UFMA. Ana, é com você.